partir do versículo 16. Glórias a Deus. Daniel, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 16. Amém? Todos acharam, irmãos? Daniel 6, a partir do verso de número 16. Uma passagem muito conhecida, mas aonde Deus ele quer falar algo conosco. A palavra do Senhor diz assim: então o rei ordenou que trouxesse a Daniel, e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, a qual foi selada pelo rei com o seu anel, e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio, e passou a noite em jejum, nem instrumentos de música aceitou diante dele, e fugiu dele o sono. O rei, portanto, levantou-se ao romper do dia, e foi com toda a pressa à cova dos leões. E chegando-se perto da cova com voz triste, chamou por Daniel, e falou: o rei Daniel, ó rei Daniel, servo do Deus vivo, dá-se aí caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então falou Daniel, o rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, o qual fechou a boca dos leões, para que não me causasse dano algum, porque diante dele foi achado inocência em mim. E também contra ti, ó rei, eu não tenho cometido delito algum. Amém, irmãos? Você pode glorificar a Deus e tomar o seu assento nessa noite. Glórias a Deus. Irmãos, quando nós falamos de Daniel, nós vemos a vida que Daniel tinha diante de Deus. A Bíblia diz que Daniel se punha durante o dia 3 vezes a falar com o Senhor. Ele se ajoelhava e orava e falava com o seu Deus. E quando você está na comunhão com Deus, você pode ter certeza, o diabo ele vai se levantar contra a sua vida. Quando a gente está na direção do Senhor, buscando a Deus, o diabo ele levanta sempre alguma coisa para nos ferir. Mas Daniel servia um Deus vivo, assim como eu e você servimos um Deus que vive, que reina. Daniel, então, um dia, alguns lá daquele reinado, alguns príncipes, descobriram que Daniel orava, que Daniel clamava, que Daniel falava com o seu Deus. Olha como o diabo é sujo. Daniel, então, agora, ele estava sendo observado por muitas pessoas. Então eles foram diante do rei para tentar pegar Daniel de alguma maneira, porque eles não conseguiram achar nada contra Daniel. Mas eles induziram o rei a fazer um decreto para que próprio Daniel se condenasse culpado. Mas eu quero dizer para você, quando Deus está com você, não adianta. O diabo pode se levantar a tempestade que tiver. Deus ele sempre vai te dar a vitória. Uma coisa que eu entendo é que muitas das vezes Deus não vai livrar a gente do problema, mas Ele vai passar no problema com a gente. Uma coisa que eu entendo dentro da Bíblia, quando eu vejo Daniel falar, quando eu vejo essa história de Daniel, por mais que nós estamos passando por dificuldade, por problemas, mas Deus sempre está conosco. Deus nunca nos abandonou. Porque se Deus tivesse nos abandonado, nós às vezes não estaríamos aqui hoje. Ele não vai te livrar, mas muitas das vezes Ele vai passar com você no problema, para você ver que Ele é Deus na sua vida. Assim como foi na vida de Daniel, como nós vamos ver. Daniel, então, agora, eles foram diante do rei, e falaram: ó rei, nós precisamos que você faça um decreto aí, porque tem alguma coisa errada aí, com inveja, com ciúmes de Daniel, porque Daniel era um cara sábio, uma pessoa sábia, diante da Bíblia. Então agora eles induzem o rei a fazer o decreto, e o rei vai então e faz esse decreto. Mas como a Bíblia diz, o próprio rei conhecia Daniel. O próprio rei sabia que Daniel era uma pessoa pura, que não tinha nada contra Daniel. Mas induzido pelos seus príncipes, pelas pessoas do seu reinado, ele faz esse decreto agora então. Quem fosse pego adorando a outros deuses, seria então crucificado, lançado na cova dos leões. A gente sabe que o leão é bravo.
Você imagina um de nós aqui entrar numa jaula com um leão? Ele vai comer a gente rapidinho. Na lógica humana, não tem escapamento para você sair vivo de uma cova dos leões. Como é que você vai enfrentar como se diz, o dono da selva, o que manda na selva, o rei da selva, o leão? Então agora eles descobrem que Daniel estava orando, e eles pegam Daniel orando. E eles vão diante do rei agora apontar Daniel: olha, rei, esse homem aí estava adorando outros deuses aí, a não ser os deuses aqui, a não ser o Senhor aqui. O rei tinha feito esse decreto, ele precisava cumprir. O que Deus estipulou para a nossa vida, irmãos, entenda uma coisa, vai se cumprir. Queira a gente, quer não, ele vai se cumprir, porque é de Deus. Daniel precisava passar por esse processo de ser jogado na cova dos leões, para as pessoas entenderem que existia um Deus que estava com ele. Aleluia. E a gente muitas vezes não entende o nosso problema. A gente está passando um problema, mas existe um Deus na nossa vida. E quando as pessoas olhar por fora, vão entender, vão ver como viu na vida de Daniel. Existe um Deus na vida daquele ali. Existe um Deus na vida daquela ali. Olha, ela está passando por problemas, saúde, mas ela não tem deixado de falar com Deus. Não tem deixado de buscar a Deus. Não tem deixado de adorar a Deus a momento nenhum. Mesmo às vezes mancando, mesmo às vezes com dificuldade, a pessoa sempre está buscando a Deus. Assim como Daniel. Daniel agora então, o rei tinha que cumprir o decreto e lançar Daniel na cova. Então, mandaram que trouxesse, enfiaram Daniel dentro da cova dos leões. A gente encontra com um cachorro na rua, um cachorro bravo, às vezes morde a gente. Você imagina um leão, numa jaula, preso, às vezes com fome, ia devorar rapidinho Daniel. O rei então põe Daniel na cova e põe ainda uma pedra, para evitar falar que Daniel tinha conseguido sair dali. E quando a Bíblia vai descrever acerca de que o rei não dormiu, porque o rei entendia que existia um Deus na vida de Daniel. Ele sabia que Daniel era uma pessoa pura, era uma pessoa divinamente inspirada por Deus, era uma pessoa que Deus tinha levantado no reinado dele. Ele então agora vai para o seu aposento, mas a Bíblia diz que ele não consegue dormir. E quanto muitas das vezes as pessoas perdem noite de sono aí na rua à toa. As pessoas, em vez de estar orando, as pessoas estão buscando coisas que não devem lá fora. Muitos procuraram a desgraça de Daniel. Muitos procuraram que Daniel fosse morto. Mas quando existe um Deus na vida de um ser humano, pode se levantar o que for, que não vai acontecer dano algum. O rei então não consegue dormir, não deixou que tocasse instrumento, e logo pela manhã, antes começou a clarear, ele já se levantou e foi na porta da cova dos leões. Ele já estava triste. Ele já estava triste porque ele tinha imaginado que os leões tinham comido Daniel. Mas para a vergonha dele, a vergonha do diabo, daqueles que estavam lá tentando crucificar, quando o rei chama Daniel, Daniel responde ele. Sabe por que Daniel respondeu? Porque Deus passou a noite inteira com Daniel. Deus passou a noite inteira fechando a boca daqueles leões para que não fosse nada contra Daniel tivesse acontecido. E quantas noites Deus tem passado conosco. Às vezes essa cova que você está enfrentando não é a cova dos leões, mas às vezes é uma cova de enfermidade que você já não tem como sair. Às vezes é um problema familiar que você já não vê mais solução. Aquilo parece que você está dentro da jaula, você não tem para onde ir. Mas Deus manda dizer para você que Ele tem passado com você pelo fogo. E a Bíblia diz que Ele vai passar pelo fogo, pelas águas, Ele vai passar com a gente. E o que tiver que acontecer na minha e na sua vida, irmãos, vai acontecer. O que Deus estipulou para mim e para você, não adianta a gente correr. Daniel tinha que passar por esse processo para as pessoas entenderem que existia um Deus que ele clamava, um Deus vivo, um Deus que serve, um Deus que abençoa, um Deus que livra. O rei chama Daniel, e Daniel
Responde o rei. Imagina a felicidade que aquele rei ficou. Imagina a felicidade que ele tenha ficado quando Daniel saiu e respondeu àquela cova. Lá dentro da cova, os leões estavam quietinhos lá no fundo, nada aconteceu com Daniel. E se na nossa vida, irmãos, a gente está de pé, pode ter certeza que tem um ser que se chama Deus que está nos alimentando, que tem um ser que está nos sustentando, que tem um ser que está nos dando força, ainda que seja difícil, ainda que seja praticamente insuportável na lógica humana, mas para Deus não há nada impossível. Não há nada impossível. E a gente muitas das vezes, por causa de pouca coisa, tem negado Jesus. A gente, por causa de pouca coisa, tem negado a Deus. O negado que eu falo às vezes não é você não falar de Deus, não, é às vezes você deixar de vir, como já foi falado, na casa do Senhor, adorar a Ele. Só que se não for Deus na nossa vida, irmãos, a gente não se coloca de pé. Essa semana eu estava lá no local de trabalho, até comentei com o pastor, um rapaz falou que acredita que foi Deus que criou ele, o mundo, mas ele não acredita que é Deus que te coloca de pé. Como é que é o nome do que dá, pastor? É Agostinho, como é que é? Agnósticos, olha só. Ele falou, eu acredito, eu sei que foi Deus que criou a terra, que criou a gente, mas se eu levantei é porque eu tenho saúde, eu levantei. Eu falei, mas quem te deu a saúde? Não, mas é o que eu acredito. Eu falei, mas eu sei, mas é o que você acredita, eu não vou discutir. Mas quem te deu a saúde? Se ele te tirar a saúde, como é que você vai fazer? Não tem... É umas coisas que surgem, irmãos, que a gente fica... O ateu, você já sabe que ele é ateu, mas um negócio desse, o cara falar um negócio desse, sabe que foi Deus que criou. Como é que Deus criou se você não tem Deus que te sustenta? Você acha que a gente consegue se levantar por força própria da cama de manhã? A gente não consegue, irmãos. É Deus que sustenta a gente. É Deus que coloca a gente de pé. Às vezes pela gente mesmo não estaria aqui hoje, mas Deus te trouxe aqui. Aleluia. E a gente, por muito e pouca coisa, tem negado a Deus. Mas eu, dentro dessa palavra de Daniel, eu entendo que o problema que às vezes eu e você está enfrentando é para engrandecer o nome de Deus. Assim como foi Daniel lançado na cova dos leões, simplesmente foi para engrandecer o nome de um Deus vivo, um Deus que reina. A Bíblia diz que o rei depois, quando Daniel sai da cova, o rei então manda agora pegar a família daqueles que tentaram acabar com a vida de Daniel, a sua família todinha, seus filhos, esposos, e lançaram na cova dos leões. E antes deles chegar no final da cova, o leão, segundo a Bíblia, os leões já tinham devorado todos eles. Eita Deus. Você imagina a fome que aqueles leões estavam durante a noite? E Daniel nenhum dano sofreu. Aleluia. Glória a Deus. Na lógica humana, a gente olhando não consegue acreditar. Mas quando a gente olha para a luz da Escritura e a gente entende que existe um Deus que vive, que reina para sempre, que cuida da gente, a gente compreende. A gente compreende. O seu inimigo, o meu inimigo, pode ter certeza que Deus vai tratar com ele. Assim como Deus tratou com esses aqui que tentaram matar um homem de Deus. Aqueles que te criticam, que te caluniam, eles estão na mão de Deus. Aqueles que tentam contra você o seu mal, é só você deixar ele na mão de Deus. Faz como Daniel fazia. Dobra o seu joelho, ora a Deus. Não tem problema, não tem solução que joelho dobrado não resolve. Pode demorar, pode, mas a sua hora vai chegar. A minha hora vai chegar. Todos nós temos um objetivo na vida. E às vezes a gente olha e fala assim, mas não consigo ver que isso vai acontecer. Mas quando você serve a Deus, quando você confia em Deus, a única coisa que eu tenho para dizer para você: nunca pare de orar diante de Deus. Nunca pare de clamar, de buscar, de pedir. Aleluia, Jesus. Porque se Daniel não tivesse uma vida em comunhão com Deus,
Se Daniel não se prostrasse diante de Deus e adorasse a Deus, ele teria sido devorado. Mas como ele era um homem segundo o coração de Deus, Deus abençoou, Deus livrou. E quantos livramentos Deus não tem dado para a gente, irmãos? Quantos livramentos, seja ele de acidente, seja ele em qualquer lugar, em qualquer coisa, você pode sair aqui, tropicar ali, machucar. Quantos livramentos Deus tem dado? E a gente não para analisar essas coisas. A gente não consegue parar para analisar que quando a gente dobra o joelho, a resposta ela vem. Quando Daniel orava, Deus falava com ele. Deus ouvia Daniel. E Deus passou naquela cova com Daniel a noite inteira. A Bíblia diz que o anjo do Senhor foi diante daqueles leões. Deus enviou o anjo para fechar a boca daqueles leões. O anjo do Senhor está nessa noite aqui, irmãos. O anjo de Deus está nessa noite aqui, irmãos. Ele está passando aqui para te livrar. Eu não sei qual livramento você precisa, eu não sei o que você tem buscado, mas o anjo de Deus está aqui nessa noite. Continue buscando, continue clamando, continue falando com Deus. Seja na madrugada, seja durante o dia, seja no seu levantar, seja no seu deitar. O importante é você todos os dias estar diante do Senhor. Nunca abandone Deus. Nunca abandone Deus por nada nessa vida, irmãos. Porque Ele nunca te abandonou e Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca esqueceu você. A gente não pode esquecer o que Deus sempre fez pela gente. Se não fosse a mão de Deus, muitos não estariam aqui. Às vezes já teria descido até a sepultura. Mas Deus tem fechado a boca dos leões neste mundo aí. Um mundo perverso. Um mundo onde o diabo tem tentado de todas as maneiras nos cegar. Preparando pratos perfeitos. Para a gente cair no prato perfeito. E a gente tem que sempre estar em oração, irmãos. Sempre em oração. Pedindo a Deus para nos livrar. Para nos dar sabedoria, assim como Daniel tinha. Uma sabedoria extraordinária. Mas isso vem depois de uma vida com comunhão com Deus. A gente tem que aprender a meditar na palavra. A gente tem que aprender a falar com Deus de maneira diferente. Porque muitas das vezes a gente pede e não recebe. Porque segundo a Bíblia a gente está pedindo mal. Mas quando a gente começa a interceder diante do Senhor, você não precisa de ir lá pedir nada não. Vai vir na sua mão. As coisas vêm na sua mão. Esse é o poder da oração que Deus tem respondido, irmãos. Não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. E aquilo que nós temos diante do Senhor, a gente não pode deixar acabar. As pessoas têm tentado nesse mundo, todos os dias você vê aí, agora estão tentando reescrever a Bíblia. Alguém sugeriu, que é um livro muito velho. O diabo ele lança coisas na vida das pessoas que estão no mundo, para tentar desvincular o foco de Deus. E a gente tem que aprender a ter sabedoria para essas coisas. Tem que aprender a orar e pedir a Deus para nos dar força. Independente da situação. Nunca negue a sua fé. Nunca negue que Jesus, Ele vive. Que Jesus ressuscitou. Que Deus, Ele é sobrenatural. Deus, Ele é na nossa vida. Quando a gente olha para esse mundo e vê tantas pessoas que estavam na presença do Senhor saindo, pessoas que eram usadas por Deus, cantores que têm músicas aí famosas, pregadores que têm deixado a palavra do Senhor para entrar nesse mundo. Quantas pessoas têm negado a Jesus? Quantas pessoas têm trocado a Jesus por às vezes por uma dose, por às vezes por um namoro nesse mundo? Quantas pessoas têm trocado a Jesus por causa da fama? E quando eu olho para a passagem de Daniel, que Daniel orava 3 vezes no dia, eu entendo que a oração de Daniel ela foi respondida na hora e no momento certo. Aleluia. Eu entendo que a minha oração e a sua
ela é respondida na hora e no momento certo. Às vezes na força do meu braço, do meu querer, do seu braço, do seu querer, não vai acontecer. Mas quando é na hora de Deus, acontece de maneira que você não entende. Acontece de maneira que você não entende. Várias vezes eu já busquei a Deus uma resposta de algo, quando vai acontecer o contrário. E eu fico assim, era para acontecer. Há pouco tempo eu estava procurando serviço, e eu sempre orando a Deus, pedindo a Deus. Eu bati várias vezes na porta de um trabalho ali, na Expresso, para trabalhar de motorista de caminhão, e Deus não abriu a porta para mim. E eu ficava assim, Senhor, mas está acontecendo alguma coisa de errado. E eu sempre orando e pedindo a Deus, subia no monte, orava. Não, irmão, eu vou te ajudar lá. Nada acontecia. E Deus abriu a porta em outra direção. Porque não é de Deus aquilo para mim, irmãos. Às vezes não naquele momento. E às vezes a gente quer tanto uma coisa, que a gente acaba entrando por um caminho que não deve. A desobediência, quando a gente desobedece uma ordem de Deus, ela pode gerar até morte. A gente muitas vezes não tem que ficar resmungando com Deus, não. Você tem que aceitar o que Deus propôs para você. Se hoje não está bom, mas amanhã vai estar. É porque hoje não era para estar bom. Deus queria te provar de alguma maneira. Mas amanhã você pode ter certeza que a Bíblia diz que o choro ele pode até durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Às vezes a gente tem chorado a noite inteira. Quantas lágrimas já foi derramado durante a noite aqui? Mas quando chega de manhã, no raiar do dia, o Senhor ele nos alegra. Ele nos sustenta. Ele vem de uma maneira sobrenatural e te responde. E quando eu olho para a passagem de Daniel, eu fico maravilhado. Porque um homem, uma pessoa que foi ali, tentaram acabar com os sonhos de Daniel, tentaram matar Daniel. Mas a Bíblia diz também que o rei também exaltou ele depois. E a gente tem que entender uma coisa, irmão. Todo processo, ele é doloroso, mas no fim ele é vitorioso. Aleluia. A gente muitas vezes não entende isso. A gente tira uma analogia por causa, às vezes, de uma mulher que vai dar à luz a um filho. Ela passa 9 meses, às vezes, sentindo dor. Mas quando aquela criança nasce, a alegria dela. Ela passou por um processo, mas o fim foi o fim de vitória, foi o fim de alegria. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então guarde isso no seu coração. O processo pode ser doloroso, mas no final ele é vitorioso, irmãos. Guarde isso no seu coração. Assim como Daniel foi exaltado diante daquele reinado. O rei exaltou Daniel, mandou que entregasse tudo para que Daniel tomasse conta. E quando eu olho essa passagem, eu lembro de José também, que tentaram matar José. Tentaram acabar com os sonhos de José. Por isso que a Bíblia ela instrui a gente de todas as maneiras. Quando é de Deus, não adianta. Você pode passar na fornalha, você pode passar na cova dos leões, você pode ser lançado numa cisterna, você pode ser vendido como escravo. Mas quando Deus vai te exaltar, irmãos, Ele já falou que vai te exaltar, é só você confiar que na hora certa, no momento certo chega. Tenha certeza disso. A Bíblia fala muito conosco sobre isso. E o que a gente deve fazer é sempre orar diante do Senhor. Olha para a Bíblia, José foi lançado lá naquela prisão, mas José foi vendido como escravo. O que foi José depois se tornou no Egito? O que José se tornou depois? Foi entregue tudo na mão de José para que ele tomasse conta, porque era um homem também de Deus. Deus tinha estipulado algo na vida dele. Quando Deus chama, irmão, não adianta. O diabo pode tentar. Davi, quando o profeta vai lá na casa do pai de Davi, não, Deus mandou escolher aqui um rei, manda chamar todo mundo, mas Davi era o último. Não vão sentar na mesa, não, tem que... Quando Davi chega, é esse aí que eu escolhi. Irmãos, entenda que Deus ele está conosco todos os dias. Entenda que todos os momentos Deus tem nos sustentado.
A gente vê pessoas falando, mas eu estou passando por essa prova, por quê? Por que eu estou passando por isso? Já tem anos. Mas irmãos, é para que Deus seja glorificado, para que quando a sua prova chegar no fim, você vai glorificar a Deus. Foi Deus que passou esse processo todinho conosco, Deus que nos sustentou. E o nome de Deus, o nome de Jesus, ele tem que ser exaltado. Não é para exaltação humana de pastor, de ninguém, mas para exaltação de Deus. O nome dele é o que tem que ser glorificado. Convido vocês a colocar sobre os seus pés nessa noite. Eu quero agradecer a Deus por esta palavra e dizer para os irmãos: continue orando, continue buscando, que pode ter certeza que no fim é vitorioso. O processo pode até ser doloroso, mas o fim ele é vitorioso. Soberano Deus, amado e eterno Pai, Senhor, Tu és santo, santo de Israel. Pai, diante da Tua palavra eu quero Te agradecer, porque o Senhor, ó Pai, tem se feito fiel na nossa vida. O Senhor tem nos sustentado, tem nos alimentado, tem nos trazido diante da Tua palavra, diante da Tua casa, para Te adorar. Se não fosse as mãos do Senhor, às vezes não estaríamos aqui nessa noite. O Senhor nos colocou de pé e tem nos sustentado. Por isso eu quero pedir ao Senhor, Pai, abençoe cada vida que veio nessa noite, cada vida que recebeu esta palavra no seu coração, cada vida, ó Pai, que esta palavra possa penetrar no seu coração todos os dias, a todos os momentos. Que assim como Daniel orava, nós também temos que orar, porque não há problema, não há, ó Pai, nada nessa vida que o Senhor não possa resolver. A Tua palavra diz: se nós crermos, tudo é possível ao que crer. E eu creio, Pai, que o Senhor está conosco. Eu creio que tudo que tem acontecido, o Senhor tem passado. O Senhor está conosco. Por isso eu quero pedir ao Senhor, dispensa a bênção sobre cada vida que veio, sobre cada um que aqui está, ó Pai. Que cada um vai levar para sua casa, Pai. Vai voltar transbordando, Pai. Que quando chegar lá, ó Pai, Deus, aquela enfermidade já vai ter saído, aquele problema, ó Pai, já vai ter solução. Ó Pai, eu não sei o que cada um precisa da parte do Senhor, mas, ó Deus, o anjo do Senhor está visitando nessa noite. Por isso eu Te louvo, eu Te exalto, eu Te glorifico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Pode glorificar a Deus.